Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, anote, levando o pão do céu para as pessoas. É a glória de hoje, é o nome da reunião de hoje. Você que me acompanha através da internet, muito bom dia, anote aí no seu caderninho de anotações. Levando o pão do céu para as pessoas. O pão do céu, hein? Não é o pão da padaria, é a palavra do alto, é o ensino espiritual. O discípulo de Deus, aquele que quer ser discípulo de Deus, ele precisa possuir compaixão pelos que sofrem. E essa mensagem tem tudo a ver com esse momento da tua vida. De problema financeiro, enfermidade no seu corpo, problema dentro de casa, desemprego, uma fase, sabe, de muita adversidade, pastor. É de suma importância e tem tudo a ver. Porque Jesus diz que quando você está servindo, sendo fonte de vida, fonte de luz para outras pessoas, o Pai te honrará. Então tem tudo a ver com esse momento da tua vida. Você que quer colher, você que quer que Deus arrume a sua vida, a vida dos seus filhos, uma transformação, você quer tomar posse das promessas, é servindo que Deus vem e te serve. E você toma posse do cumprimento dessa palavra que eu falei agora há pouco. Que você servindo a Deus, o Pai vem e te honra. Isso está descrito lá em João 12, 26, só anote. 12, 26 para a sua meditação. Porque tem pessoas que pensam assim, eu vou evangelizar, o que eu vou ganhar com isso? Se você faz por amor e de bom grado, o cumprimento da palavra. Agora, se você faz por obrigação, de má vontade, você não recebe o cumprimento da palavra. Então é melhor que você nunca tivesse feito ou começado a fazer, do que fazer e fazer mal o seu serviço de servo. Aquele que quer ser servido, ele tem que plantar, ele tem que servir também. Você não pode ser egoísta de pensar só em si mesmo, de viver só para si mesmo, ter o conhecimento só para si. O nosso relacionamento com Deus não pode ser fechado. Só eu e Ele. Só eu e Deus. O que importa, pastor, é que eu fui na igreja. Quem quiser que venha, quem não quiser, pastor, não esquenta a cabeça não, deixa para lá esse povo. O importante é que o senhor veio, pregou para mim, eu vim, tá bom. Nós não podemos viver um relacionamento assim fechado com Deus, não, isso é egoísmo. Que é o contrário de cristianismo, que está totalmente na contramão do fruto do Espírito, que é amor, que é compaixão. Repito, o nosso relacionamento com Deus não pode ser assim, fechado. Como que você quer ser discípulo de Deus se você não está nem aí para as pessoas? Como que você quer ser honrado pelo Pai se você não está nem aí com aquele que chora, com aquele que sofre? Se um dos mandamentos da graça é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E aí, como é que fica? Se você está aqui para viver a graça, o cristianismo, um dos mandamentos é chorar com os que choram. É se compadecer daquele que está sofrendo. Meus irmãos, no sentido de evangelizar, seja sincero com você, não me responda. Apenas reflita, pense, você que está me acompanhando também através da internet. Quando você vê uma pessoa sofrendo, angustiada, ou até mesmo enganada pela religião, buscando coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, você sente vontade de ajudar aquela pessoa? Seja sincero. Quando você vê uma pessoa sofrendo, até chorando, pastor, esses dias eu vi no ponto do 11, uma senhora chorando, mas chorando muito, pastor. Seja sincero com você.
Você sente vontade de ajudá-la? Quando você vê uma pessoa angustiada, sofrendo, você sente vontade de estender a mão? Você sente vontade de conversar com essa pessoa das coisas que você tem aprendido de Deus? Você sente vontade de abrir a bolsa e dar um CD para essa pessoa? Você sente vontade no seu íntimo de compartilhar de Deus? Seja sincero com você. Até mesmo com os teus da tua família. Ah, pastor, eu não quero nem saber daquela minha irmã mais velha. E nem do meio. Que se exploda. Se me passar a notícia que morreu, louvado seja Deus. Eu não quero saber de nenhum. Nós temos que ter compaixão pelo próximo. E você também tem que ter compaixão pelos seus da sua família, abençoado. Nós não podemos viver um relacionamento fechado, egoísta. Isso não é cristianismo, isso não é graça. No sentido de você passar para frente o evangelho, evangelizar, que é justamente você contar para as pessoas o que Cristo fez por mim e por você. Você sente essa vontade de ajudar quem está sofrendo? Ajudá-la mesmo. De conversar sobre o que você está aprendendo na igreja. Você sente vontade de pegar o seu aparelho celular e compartilhar uma mensagem da sua igreja? Não, pastor, porque vai gastar internet. Não conte comigo. Misericórdia. Por 2 vezes, misericórdia. Deus te dá vida, te dá prosperidade, te dá um aparelho celular, e você fica economizando em passar vida para outra pessoa. A vida que Deus te dá. Não se esqueça, e mais adiante a gente vai falar sobre isso, sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos nada mais é a energia de vida que a gente recebe de Deus. E para cada um Deus dá uma cota. Para um Deus deu 1 talento, para o outro deu 3, deu 5. Aí depois vem esse Deus e pergunta para as pessoas: você multiplicou? Você viveu bem essa vida que eu te dei? E depois foi fonte de vida, fonte de luz para outras pessoas? Porque se foi, tu és um servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, porque você multiplicou a energia de vida que eu te dei. Você viveu bem ela, não foi egoísta, e se tornou fonte de luz, fonte de vida para outras pessoas. Servo bom, tu és fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você vai ter vida longa. Já aquele que recebeu 1 foi egoísta. O egoísta tem sempre vida curta sobre a terra. Ele tem a vida, mas ele não tem vida. Não é uma pessoa alegre, não é uma pessoa feliz. O egoísta, que recebe vida, que recebe as coisas de Deus, e não pensa no outro, só quer receber, mas não passa para frente, é escravo do sofrimento. É uma pessoa que vem para a igreja, recebe a palavra da graça, mas no meio da semana, ela volta de novo a ser refém das preocupações, do desespero, da angústia, da tristeza. Por quê? Porque ela não passa para frente a energia de vida que ela recebe de Deus. Ela é egoísta. Então está sempre escravo da preocupação, sempre escravo do desespero. Por quê? Porque recebe a graça, se sente bem, mas quando chega segunda, terça-feira, volta tudo de novo. Porque ela recebeu aquela cota de energia, mas ficou só para si. Ela não multiplicou o quê? Os talentos. É uma pessoa escrava da preocupação. É uma pessoa escrava do sofrimento. Tem vida curta sobre a terra. Não é que Deus vai lá e mata a pessoa. Ela tem vida, mas ela não tem vida. É uma vida sem sabor, sabe? É um sofrimento que não termina. Porque é egoísta. Já aquele que não é egoísta tem vida longa. Você vê que a pessoa passa pelas coisas, mas as situações não ficam, ela não é escrava daquele sofrimento. Ela está sempre recebendo livramento, está sempre recebendo proteção, está sempre sendo conduzida em triunfo. Ela não é escrava de enfermidade, porque ela recebe vida, e ela também é fonte de vida, fonte de luz para outras pessoas. Essa parábola dos talentos é sensacional.
Nada mais é do que a cota de energia que cada um da gente recebe. Porque a missão, meus irmãos, de levar a graça de Deus, não é só minha, ela é nossa. Quem quer ser discípulo de Cristo, um outro mandamento da graça, tem que ter o sentimento de Cristo Jesus. Ele, quando viu o sofrido, quando ele viu uma pessoa sendo enganada pelos religiosos da época, ele mesmo diz: eu fico compadecido. Por isso que eu estou sobre a terra ensinando o reino de Deus. Porque eu vejo esse povo e eu olho para eles, são ovelhas sem pastor. E não é o que a gente vê hoje. Meu Deus do céu. Quando eu estou na internet, eu me deparo com o mesmo pensamento, com as mesmas palavras do Senhor Jesus. Ovelhas sem pastor. Porque tem muita gente perdida lá fora, sem o conhecimento do reino de Deus, do evangelho sincero e verdadeiro, do evangelho espiritual, do evangelho da graça. Ovelhas sem pastor. E nós vamos chegar lá com Bíblia. E vamos agora, Mateus 9:35. Abra a sua Bíblia no livro histórico de Mateus 9:35. Olha, as palavras do Senhor Jesus aqui, com relação ao tema que Ele está nos dando nessa manhã. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ele era egoísta de pensar só nele? Ele estava sobre a terra servindo, e não só pensando em ser servido. Ele poderia pensar: bom, eu sou filho de Deus, eu não quero saber de ninguém não, cada um que se vire. Não, ele não pensou assim. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? O evangelho do reino de Deus, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se o quê? Delas. Está vendo? Compadeceu-se delas. É aquela pergunta que eu fiz, no sentido de evangelizar. Quando você vê uma pessoa sofrendo ou sendo enganada pela religião, você sente vontade de ajudá-la? Porque Jesus, quando via, ele sentia vontade de ajudar a pessoa. Ele ensinava, ele conversava, ele percorria, ele semeava o seu tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo nem para mim. É, mas tem que arrumar. Porque quem consegue ter tempo para a sua vida, consegue ter tempo para Deus, para as coisas de Deus. Em nome de Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam o quê? Essas ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor, hein? Olha só. Ele olhava para a multidão, porque naquela época existia ali os fariseus religiosos, mas mesmo assim, na ótica de Jesus, estão todos sem pastores, porque esses fariseus religiosos são tudo hipócritas. Declaro você com a mente de Cristo aí pensando. Amém. Verso 37. E então se dirigiu a seus discípulos e falou: olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sinceros mesmo, são poucos. Viu? Dispostos a semear seu tempo, são poucos. Pessoas que pensam no reino de Deus, são poucos, meus irmãos. As pessoas estão mais acostumadas a pensar em si mesmo, nos seus interesses, na sua casa, na sua roupa, nas suas coisas, no seu trabalho. Estou sem tempo. Tenho tempo não. Eu até vi uma pessoa sofrendo esses dias, até estava chorando perto de mim, mas eu estava tão apressado, pastor, tão apressado, que eu falei: é mais um aí. Que Deus faça alguma coisa. Não. Deus faz. Deus cura, transforma, mas no sentido de lançar a semente, é um dever nosso, é uma tarefa nossa. E nós vamos chegar lá, porque também é um dos mandamentos, um dos conselhos, um dos ensinos da graça, que a gente plante, regue, e Deus dá o quê? O crescimento. Então o sobrenatural parte de Deus, mas o dever de jogar semente no coração daquele que está sofrendo, aflito, necessitado.
até alguém da tua casa, o dever é teu de lançar semente. E não ficar, que Deus faça, que Deus traga. Pastor, Deus traz. Sim, Deus traz. Mas com a sua parte feita, que é de lançar a semente e ficar regando. Amém? Amém. Estamos entendidos? Eu vou mostrar com evidência bíblica isso para você. A nossa carne não se interessa por um assunto desses, porque ele é egoísta por natureza. Essa carne, ela é egoísta por natureza. De caminhar e deixar para trás as pessoas. De deixar para trás até um parente. Eu arrumei isso aqui, consertei isso aqui, o fulano tem que fazer, mas ele que se vire. É sangue do meu sangue, mas não quero saber não. Nós temos uma natureza tão egoísta que ela tem a capacidade de deixar para trás até aquele que é sangue do seu sangue. Quanto mais uma pessoa que está sofrendo lá fora. E é tão bom quando a gente faz o bem a uma pessoa, nas coisas simples, pequenas do dia a dia. Ajudar uma senhora de idade a atravessar a rua, ela está com tanta dificuldade, medo, e você percebe isso, ou a pessoa com uma deficiência, e você, vamos lá, eu te ajudo. Até mesmo no banco, a pessoa ali precisando subir uma escadaria, e você, não, eu te ajudo, senhora, eu te ajudo, senhor. Depois que você faz aquilo, ou de repente você dá um alimento para uma pessoa, ou a pessoa estava ali sofrendo e você se compadeceu dela, e você, eu vou conversar um pouco daquilo que eu aprendi. Quando você sai daquele momento, que você fez o bem, que você foi fonte de vida, fonte de luz, parece que nasceu um sol dentro de você. Por você ter ajudado aquela pessoa. Pastor, veio na minha porta precisando de mim, ligou. Olha, eu estou precisando tanto de você. Será que dá para você me arrumar? Será que dá para você me emprestar? Olha, eu vou te emprestar. Não vou te emprestar, eu vou te dar. Você se sente tão bem com isso. Parece que nasceu um sol dentro de você. É uma alegria. O teu corpo fica leve. É a longevidade abençoada. Porque você está recebendo energia de vida e dando. Recebendo e dando. É igual a bateria de um celular. Se você carrega e deixa ali, uma semana ou mais, quando você chega lá não tem mais nada. É aquilo que Jesus falou na parábola dos talentos. Você não multiplicou, filho, mas eu te dei, eu esperava que você multiplicasse. Então, serve inútil. Até o pouco que eu te dei, que você tinha, vai que ser tirado. Ou seja, você tem vida, mas não tem vida. É aquela vida xoxa, sem alegrias, sem felicidade, sem sabor. Você é uma pessoa descontente com a sua vida. Você é descontente com a sua família. Você é descontente com muitas coisas. Porque a cota de energia, você não multiplicou ela. É muito sério, é de suma importância. Tem tudo a ver para que a tua vida, que está precisando de transformação, tome posse do cumprimento da palavra de João, que eu falei agora há pouco. Se você serve, o Pai te honrará. Se você quer o cumprimento da palavra, como também lá em Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, está aí. Se você abre o coração, se o teu coração não se fecha para esse ensino, você vai comer o melhor dessa terra, porque você está dando ouvido. Agora, servir a Deus, contar para as pessoas do Evangelho, tem que ser de bom grado. Porque Deus sonda mentes e corações. Não adianta você fazer de má vontade, que não serve isso para Deus. Uma vez mais a leitura do capítulo 9, o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam ali aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. O discípulo de Deus tem que ter esse mesmo sentimento de Jesus. Aquele que quer ser servo do Senhor tem que ter esse coração aqui. Quando eu vejo na internet essas igrejas cheias de abençoados, porque a gente vê isso, não vê? Até mesmo quando a gente liga a televisão, e muito mais na internet, quando eu vejo essas igrejas cheias de pessoas, recebendo objetos, aquela multidão orando ali em volta de um monte de garrafa de água, de vassoura, de sal. E já em outras igrejas,
o pregador gritando, rodando, rodando, e o povo também rodopiando, outros caindo no chão, pessoas sendo conduzidas por criança no púlpito, revelações, sabe, visões, e adultos também, profetizam, adivinhando CPF. Eu tenho esse mesmo sentimento, eu fico compadecido, abençoado, porque são ovelhas sem pastor. Uma igreja cheia de pessoas, o pastor rodopiando, rodopiando, e depois os que estão nos primeiros bancos começam também a rodar, 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 e outros no meio do salão caindo, caindo. A gente vê isso de monte na internet. Eu me compadeço. Porque depois, essas pessoas vão levar o que para casa? Nada. O que essas pessoas de bom, depois, espiritualmente falando, vão levar para casa? Nada. Vão levar sim, dúvida, insegurança, incerteza da salvação, medo do diabo, do demônio, do capeta, da macumba, porque é isso que eles pregam nas igrejas. E eu quero, graças a Deus, eu recebo que Deus me dê muitos anos de vida para pregar essa graça. Eu quero ajudar essas pessoas e eu recebo você também. Se não fosse desejo do meu coração, não estaria aqui perseverando durante todo esse tempo que estamos aqui. Faz tempo que a gente está aqui. Eu quero ajudar essas pessoas. Por isso que há uma perseverança da gente espalhar essa palavra, as nossas mensagens na internet, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, ou através do CD. Então a gente está usando de todas as maneiras, aquelas que Deus está nos colocando, nos dando condição, possibilidade, recurso, porque eu tenho o desejo de ajudar essas pessoas, porque são ovelhas sem pastor, estão sendo enganadas. Eu me compadeço, viu? De ver uma pessoa aguardando o pastor orar por uma vassoura para levar para casa, vendo pessoas levando garrafa de água, porque eu sei que o meu Deus é Espírito, e o poder dele acontece através da confissão, do chamar à existência, do conhecimento da palavra, e não através dessas coisas. Ver uma pessoa caindo no chão, eu me compadeço disso, porque eu sei que isso são obras da carne, que isso aí é feitiçaria evangélica. Eu me compadeço. Recebo você também, abençoado. De repente você vê pessoas e tem a oportunidade de falar e não fala. Você está escondendo o seu talento. Deus quer que isso mude no nosso coração e no coração de quem está me ouvindo. Amém. Nós não vamos tomar atitude de ir para a porta dessas pessoas e puxá-las à marra. Não. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Espírito. Evangelizando, conversando, compartilhando as mensagens que você tem recebido aqui. Então, a gente vê aqui que Jesus tinha compaixão. Ele olhava para as multidões e ele pensava e falou: eles estão cansados, estão sofridos. Eles só têm os fariseus. E esses fariseus são hipócritas. Esses religiosos que ficam aí são hipócritas. Eles não andam, eles não falam como pessoas que têm fraquezas na carne. Jesus, isso é importante, ele dava atenção, ele se aproximava daqueles que eram desprezados, daqueles que os fariseus não andavam com eles e nem falavam com eles. A mulher samaritana é um exemplo a se pensar. Ninguém queria se aproximar para falar com ela, mas Jesus se aproximou, falou com ela e deu o ensino do reino de Deus. Veja, estava ali uma ovelha sem pastor, porque os religiosos, os que se diziam homens que guardavam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e dentre os mandamentos é amar o quê? O próximo. Eles não se aproximavam dessa mulher, por quê? Porque viam nela uma desqualificada, como também aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus. Como pode essa desqualificada e ele perto dela? Então ele andava e falava com pessoas
que os fariseus desprezavam, que os fariseus não se aproximavam, e eram homens que guardavam a lei com os seus mandamentos, e dentre eles o amar o próximo. Quando aquela mulher foi pega em adultério, esses homens que guardavam a lei com o amor ao próximo foram os primeiros a pegar pedra para atacar nela. E Jesus falou: quem não tiver erro, falha humana, quem não tiver um errinho humano, que seja o primeiro a atacar pedra nela. Como todo ser humano tem falha, cadê os teus acusadores, mulher? Foram todos embora, está vendo? Ele falava com essas pessoas. Nós não podemos olhar as pessoas segundo a carne. É algo que a gente vai aprender mais adiante. Nós não podemos, porque a pessoa, porque o fulano é assim, o assado, ou porque a fulana é uma separada, ou um separado, ou porque bebe, ou porque fuma. Ah, eu conheço uma pessoa que está sofrendo, pastor, uma separada. Imagina, eu vou falar de Deus com uma separada? Um dos mandamentos da graça é a ninguém olhar segundo a carne. É uma alma que está sofrendo, está gemendo, e que precisa da palavra de Deus, do ensino da graça no seu espírito. Pense nisso. Então, eram pessoas, era um povo sem pastor. E o Senhor Jesus se compadeceu delas. Olha o que diz também em Lucas, capítulo 7, verso 12. E começa assim, ó, Lucas 7, 12. E vamos ler até o verso 15. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu o quê? Dela. E lhe disse: não choreis. Percebeu aqui o ponto-chave? Compadeceu. Viu a mulher sofrendo, chorando, desconsolada, com a perda daquele filho, daquele ente querido. Se compadeceu. Eu preciso me aproximar dessa mulher para ensinar. Eu preciso falar do Pai para ela. Eu preciso confortar essa vida. Está vendo o quanto você está aprendendo nessa manhã? Vamos ler mais uma vez. O verso 13, capítulo 7 de Lucas. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não choreis. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu o quê? A sua mãe. Aconteceu naquele momento o quê? Um milagre o quê? Extraordinário. Aquele que estava morto, reviveu. O Senhor Jesus se compadeceu. Esse mesmo Deus está vivo para se compadecer do nosso sofrimento e do sofrimento de quem está perto da gente. Amém? Aqui a gente vê a compaixão do Senhor Jesus. Essa leitura nos ensina muito que se chegar alguém muito sofrido, qual deve ser a sua atitude? Primeiro, de se aproximar, de conversar com essa pessoa, declarar a palavra: olha, você é um filho abençoado, você é um escolhido de Deus, Deus vai te consolar, Ele vai te ajudar nesse momento difícil. É como você está me contando, está acontecendo isso, olha, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele vai cuidar de você. Se Deus me colocou no teu caminho para falar a palavra da graça, é porque Deus vai te ajudar. É assim. A atitude que a gente deve ter, quando se aproxima da gente, ou quando a gente percebe uma pessoa que está sofrendo, e a gente tem a energia de vida e passa para frente. Ele te trouxe aqui. Quando você vê um irmão aqui pela primeira vez, olha, o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer cuidar de você, abençoado. Quando uma pessoa vem aqui pela primeira vez, a atenção não deve ser só minha. Não é só da minha esposa ou do pastor Heraldo. Ela é nossa. A gente
saúda, cumprimenta, a gente dá uma mensagem, a gente semeia o CD na vida da pessoa, mas é bom que isso também parta de você. Que você tenha essa atitude, olha, o pastor te deu um CD, mas eu também quero te presentear com outro. E quero te dizer que Deus te trouxe aqui para arrumar a tua vida abençoada. Pega firme, porque essa graça tem poder de edificar. Porque eu tenho visto na minha vida Deus me proteger, me ajudar, me curar, me transformar. Ó, volta mais vezes aqui, tá? Me dá um abraço. Então, a atitude de apacentar não é só minha, ela é nossa. Então, quando chega aqui uma pessoa pela primeira vez, cheia de sofrimento, você também tem que se aproximar dessa pessoa. E não apenas responsabilidade nossa, é do pastor. É o pastor que tem que ir lá na livraria, dar uma mensagem para a pessoa, cuidar, conversar. Não, ela é nossa missão. Você pode também sair do seu lugarzinho quando terminar a reunião. Nossa, abençoado, que prazer te receber aqui. Estou muito feliz. Ah, mas eu estou passando por um momento tão difícil. Olha, o Senhor vai te ajudar, porque você é um filho de Deus. E Ele escutou tua oração, porque Ele te trouxe até esse lugar para te dar o alimento que teu espírito estava precisando. O pastor me deu até um CD, eu também quero te dar outro. Olha só que coisa boa. Como que vai se sentir esse coração? Acolhido, consolado, confortado, pelas palavras que Deus te deu e você passou para frente. Você recebeu e você deu. E você vai receber mais. Graças a Deus, abençoado. Você está chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Você está colocando em prática Romanos 12:15. Coloca aqui no telão, ó, aqui, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é missão só do pastor viver esse mandamento. É seu também. Pense nisso. Mais do que nunca com a palavra de hoje. Deus, Ele te trouxe aqui para essa graça, mas não é para você cuidar só da sua vida. Não é relacionamento fechado. É para você também cuidar do outro. Com o conselho que você recebe, para que aquela dor seja afastada, aquele sofrimento seja afastado daquele coração. E eu recebo você colocando em prática esse ensino que você está recebendo aqui. Ah, eu quero ser servo de Deus, eu quero ser muito usado pelo Senhor, eu quero ser teu discípulo, ó Deus. Quer? Então se compadece quando você vê alguém sofrendo. Porque Jesus era discípulo de quem? De Deus. E como discípulo de Deus, quando ele via um sofrido, ele se compadecia, ele tinha compaixão por aquela pessoa que estava sofrendo. E ajudava. Filipenses, capítulo 2, verso 5, para você que quer ser discípulo do Senhor. Filipenses 2:5. Tende em vós, vai vendo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo que? Jesus. Aqui está dizendo o mesmo sentimento. E qual era o sentimento de Jesus? Quando ele via o aflito, o necessitado, ele tinha o quê? Compaixão, amor. É o exemplo que eu dei agora há pouco. Quando ele viu a mulher samaritana, ele teve o quê? Compaixão, teve amor por ela. E ela até falou, olha, não converse comigo não. Eu não sou digna do Senhor nem ficar pertinho. Eu falo, não pense assim não. Tire essa condenação da sua cabeça. Tire isso da sua mente. Abençoado, isso nos ensina muitas coisas. A não olhar ninguém segundo a carne. Se bebe, se fuma, se é casado ou se é separado. Nós não devemos olhar para a carne da pessoa. Nós temos que semear a palavra, o alimento, naquele o quê? Espírito, que está precisando o quê? De vida. Você não deve ter um olhar pessoal, porque se você tem um olhar pessoal, um olhar segundo a carne, isso atrapalha da graça avançar. Jesus não tinha um olhar pessoal. Ah, mas o fulano bebe, fuma, não vou falar não. Ah, mas essa fulana aí é uma separada. É até a minha vizinha, mas não vou falar de Deus para ela não. Separada? E desde quando ser uma pessoa separada é doença? É um câncer, seja lá o que for. Se a pessoa se separou, ela teve seus motivos. Ela não queria mais apanhar do marido, não queria mais viver uma vida de traição, não aguentava mais. Já era do conhecimento dela, o marido até assumiu. Não fiquei quinta, e nem sexta, nem sábado, nem domingo com você, porque eu estava na casa da outra.
é pegar ou largar. Eu estou com duas, é você e a outra. Se quiser assim, aí a pessoa, eu não quero. Eu não aceito isso, eu não quero. Eu casei para que o cumprimento da palavra seja do jeito que está descrito. E vai se unir o homem, mas é com uma mulher, não é com duas não. Eu me faço entender? Então, se não é para viver conforme o que a gente recebeu no dia do casamento, eu não quero. Eu quero conforme a palavra de Deus. Então, se essa pessoa se separou, tem os seus motivos. E está trabalhando, está criando seus filhos, e está precisando da palavra de Deus. E a gente não pode ter o quê? Um olhar pessoal. A mulher samaritana era uma mulher que já veio de muitos casamentos fracassados. E um dos discípulos de Jesus falou, olha que até no meio tem gente assim, com um olhar pessoal. Como que o pastor vai se importar com essa pessoa? É uma pessoa tão errada na vida, e o pastor perdendo tempo ali, dando a mensagem, conversando. Abençoado. Essa pessoa viciada é a casca, é o vaso, mas ali dentro tem um anjo. E se aquele anjo recebeu o alimento, ele desperta. E quando ele desperta, diz Romanos capítulo 8, verso 13, que o espiritual vai começar a mortificar o carnal. A pessoa vai começar a ter força para lutar contra aquilo. Ela e Deus. Ela vai começar a ter contato com Deus, a conversar com Deus, e aquilo vai começar a mudar nela. Mas a gente precisa dar semente, a gente precisa regar, a gente precisa jogar a semente, a gente precisa regar, para que o crescimento que Papai Deus promete, e Ele diz, eu cumpro, venha, e vem. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que tirar esse olhar pessoal, tirar ressentimento, tirar mágoa. Eu não falo de Deus porque eu tenho raiva. A gente tem que limpar nosso coração. Graças a Deus. Porque isso atrapalha da graça avançar. Imensamente atrapalha. E o servo de Deus, para ele não pode, essas coisas não podem importar para ele. Não veja as pessoas como homem. Repito, por trás daquela casca, daquele filho, daquele marido, daquela esposa, daquele vizinho, tem um espírito lá dentro. A gente tem que tirar esse olhar segundo a carne, como diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16, anote para ler em casa. É uma observação aí que eu deixo para vocês. Não podemos nos acomodar, um outro ponto importante, de ficar pensando assim, Deus cuida, Deus faz, Deus traz. Pastor, esquenta a cabeça não. Como tem alguns ministérios, alguns pastores, em graça não precisa evangelizar, essa coisa não precisa fazer mais não, estamos em graça. Quem quiser que venha, quem quiser que entre aqui. Deus traz, sim, Deus traz. Porém, a gente tem que estar bem atento a toda a escrita, a parte que Deus traz. Porque antes da parte que diz que Deus traz, existe algo para eu fazer. Para que se cumpra a parte que diz que Deus traz. Amém? Sim, Deus traz. Deus traz pessoas. Ele que faz, Ele que opera. Mas antes dessa parte, tem uma parte que é para mim fazer, que diz o versículo. E vamos a ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao 9, nós vamos meditar agora. E começa assim, meus irmãos, e você que me acompanha pela internet. Esse tema de suma importância para todos nós. Capítulo 3, a partir do verso 6. Eu plantei, Paulo falando, o apóstolo da graça. Eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento veio de Deus. Atenção, é aquilo que eu falei no princípio. Você não pode se acomodar ao pensamento, não, pastor, escute bem, Deus é que faz. É Deus que faz a obra. Nós estamos em graça. Cuidado com certos apóstolos aí que está tornando o corpo de Cristo, o rebanho de Cristo, uma geladeira. Não precisa fazer nada não. Deita na rede e espera aí o negócio. Que vem, sim. Deus faz. Mas existe uma parte que eu e você temos que fazer. Que é lançar o quê? A semente. E regar. O que é você regar? É você estar ali orando, perseverando, conversando com a pessoa. Você escutou a mensagem?
eu ainda não, mas vou escutar. E você ali perseverando, cuidando. Quando a gente planta uma semente, seja ela qual for, e cuida, ela cresce com o tempo. E ela dá o seu fruto. Que coisa boa, né? Então pense em tudo isso que a gente está meditando aqui, principalmente nessa leitura aqui, gente do céu, que coisa boa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o quê? O crescimento. Na hora de servir a Deus, não fique esperando glória, né? Para você não. Tem aquela humildade de sempre. Deus te usou. Amém? Eu fui apenas uma ferramenta de Deus para levar esse abençoado o conhecimento que Ele me deu. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu sei o que Ele está fazendo. E creio no mais que Ele fará. Por isso, pastor, que eu falei da graça. E graças a Deus o fulano está bem, está feliz. Então, tenha em mente, Deus me usou. Apenas isso. Graças a Deus. E graças a Deus por Ele nos usar. Verso 8. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu próprio o quê? Trabalho, hein? Cada um tem que fazer a sua parte. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois o quê? Vós. Eu vou ser recompensado por Deus, segundo o meu próprio o quê? Trabalho. Eu, você vai ser recompensado pelo seu próprio trabalho. Não é o meu que vai te dar recompensa. Eu vou ganhar pelo meu. E você vai ser recompensado pelo seu. Então, cada um, Deus está ensinando aqui através da vida de Paulo, tem que fazer a sua parte. Seja no seu lar ou fora dele. Nós temos que lançar a semente. Graças a Deus. E se uma pessoa abandonou, desistiu da graça, você tem que ter o mesmo amor de transmitir a palavra. Amém? Amém. Transmitir a palavra, receber com amor, com carinho. Porque se uma pessoa abandona a graça, chegou a desistir da graça, é porque ela foi enganada por sua carne. E se ela voltou, é porque ela sempre foi daqui. Então a gente não tem que questionar. Ô fulano, por que tu saiu, hein? Criou vergonha na cara e voltou. Não, de forma alguma. Nós temos que receber essa pessoa como o pai recebeu o filho pródigo. Com alegria, com festa. Meu Deus do céu, a coisa mais horrorosa é você questionar a pessoa. Por que tu saiu, hein? Ou ficar olhando atravessado, olha lá, voltou. Não, graças a Deus que voltou. Essa pessoa é digna de festa, de um abraço, de uma declaração, de uma boa confissão, do carinho da amada igreja. Porque se saiu é porque a carne enganou, ou a carne da esposa, do marido, falou um monte de besteira e a pessoa se afastou. E tem pessoas que até quer voltar, mas está com vergonha. Volte, meus irmãos, porque os braços dessa igreja estão abertos para te receber. Volte, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, você que abandonou a palavra da graça, pastor, desisti, a minha carne me enganou. Pastor, vou lhe ser sincero, foi a carne da minha esposa que me enganou, falou um monte de coisa, foi a carne do meu filho, do meu marido, e eu me afastei da igreja. Volte, quer voltar, volte. Porque os braços dessa igreja estão abertos para te receber, meu irmão. Volte. Você vai ser recebido aqui com festa, igual o pai recebeu o filho pródigo. A palavra de amor vai ser transmitida, assim como para os demais, para você, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo. Então, você é recompensado segundo o seu próprio trabalho. Na hora que você está transmitindo a palavra, e é como eu falei no início, pense se você faz com amor e de bom grado. Se você está fazendo com amor e de bom grado, transmitindo com carinho, você vai ser recompensado. E fica o recado também aqui, para aqueles que um dia se afastaram da palavra da graça. Serão bem recebidos. E com muito amor, em o nome do Cristo ressuscitado. E fique de pé e vamos agradecer pela glória de hoje. É isso aí, meus irmãos. Levando o pão do céu para as pessoas, amém? Amém. Espero que você tenha aprendido e recebido no seu coração.
Veja que com evidências bíblicas a gente aprendeu que a gente tem que levar o pão do céu para as pessoas. A gente tem que ter um coração que se compadece dos que sofrem, dos que choram, em o nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Essa vida, Senhor, essa vida que o Senhor nos deu, é para te servir. E eu recebo o Senhor me dando muitos anos de vida, vida longa, para que eu possa pregar por muitos anos a tua graça. Essa também, abençoada, vida longa, para que você possa ser vaso de honra, para que você possa ser usado por Deus, para que você seja fonte de vida, de luz para os outros. Agradeça pela vida e declare: Senhor, me dê vida longa, para que eu também seja luz do mundo, sal da terra, para que eu leve o pão do céu para muitos, em nome de Jesus. Há muitas pessoas que sofrem, Senhor. Há muitos que precisam da tua palavra. Há muitas ovelhas, Senhor, sem pastor. Assim como Jesus presenciou naquele momento, como estão sofridos, como esse povo sofre por não ter um pastor sincero para apacentá-las. E nos nossos dias, há muitas ovelhas sem pastor ainda. Homens com sinceridade e com verdade nos seus lábios. Envia, Senhor, ao nosso ministério trabalhadores para essa seara, que querem viver o Evangelho, que querem ser usados, que querem servir, que querem colaborar, que querem, meu Deus, serem vasos nas mãos do Senhor. Receba, Senhor, entrando por essa porta muitos trabalhadores, em nome do Senhor Jesus, com esse desejo no coração, que querem a palavra que é ministrada aqui nesse púlpito, e que querem levar a mesma a muitas pessoas, porque o que faz bem a nós não é para ficar só para a gente, é para a gente passar para outras pessoas. É o caso de você compartilhar, é o caso de você conversar, é o caso de você dar atenção a quem ninguém dá atenção, uma pessoa que ninguém para, ninguém se aproxima para falar de Deus para essa pessoa, e você vai lá e você dá a mensagem, você dá o CD, você dá a palavra da sua graça, a que você tem recebido aqui. Nos capacita, Senhor, me capacita cada vez mais, capacita o pastor Heraldo e a todos que estamos aqui. Usa a nossa vida, Senhor, para que a gente possa levar o teu amor e a tua graça a todo aquele, Senhor, a todos os corações que estão sofridos, angustiados, talvez até pensando em tirar a sua própria vida. Não faça isso, abençoado. Você é uma joia rara, você é um anjo em um vaso de barro. Eu recebo você vencendo esse momento difícil da sua vida, e você estando aqui, dando testemunho, que você ouviu essa pregação, e você foi movido pelo Espírito de Deus a não cometer suicídio, a não viver mais nas situações da carne, dos vícios, e você tomou a decisão de viver essa graça, e você estando aqui dando esse relato, esse testemunho, que a sua vida foi transformada à distância, ouvindo a pregação do nosso ministério, palavra essa que não é minha, mas do Cristo ressuscitado. Que assim seja, e que todos digam amém, e graças a Deus. Louve ao Senhor. Recebo todos, tendo a melhor semana da sua vida. O Senhor Todo-Poderoso, receba a força de Deus sendo contigo, e os anjos desse Deus também. Até a próxima. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé,
Se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.